Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, não tiver, vai ficar para a glória de Deus. Corpo de Cristo. O Senhor Jesus deixou este mundo há mais de 19 séculos. Entretanto, Ele ainda está no mundo. Com isso, queremos dizer que sua presença se faz sentir por meio da Igreja, ao qual o seu corpo, assim como ele viveu a sua vida natural na Terra, em um corpo humano individual, assim também ele vive a sua vida mística, espiritual e sobrenatural em um corpo tomado de raça humana em geral. Na conclusão do Evangelho, não escrevemos fim, mas continua, porque a vida de Cristo continua e tem expressão por meio do seu discípulo, como se evidência no livro de Atos dos Apóstolos e pela subsequente história da Igreja. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João capítulo 20, versículo 21. Quem vos recebe a mim, recebe. Mateus capítulo 10, versículo 40. Essa expressão era predileta do apóstolo Paulo, que frequentemente comparava a interrelacionamentos e funções dos membros da igreja com a parte do corpo humano. Os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um e tem muitos membros. Assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade. Também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo pelo Espírito Santo. O mesmo Deus que opera tudo em todos para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Por essa razão, os membros do corpo de Cristo devem agir com grande cautela. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Romanos capítulo 12, versículo 5. Embora deva existir união no corpo de Cristo, não se constitui antiteses enfatizar que é necessária diversidade para o bom funcionamento deste corpo, pois no mesmo contexto Paulo enfatiza a união declarando porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. A preciosa relevância desta diversidade é ressaltada em todas as partes de 1 Coríntios capítulo 12, especialmente em conexão com os dons espirituais tão essenciais no ministério da igreja. Deus usa métodos diferentes para moldar os membros da igreja. Ele não chama todos ao mesmo ministério nem o equipa com o mesmo dom. Pelo contrário, à semelhança do corpo humano, Deus formou a igreja de tal maneira que ela funciona melhor quando cada parte, entre aspas, o membro, cumpre com a eficiência o papel, vocação ao qual foi destinado. Dessa maneira, há uma unidade para a diversidade dentro do corpo de Cristo. Inerente a esta metáfora, portanto, existe a ideia da mutualidade, cada crente cooperando com os demais membros, esforçando-se em prol da edificação de todos. A lição principal é que nenhum membro individual do corpo de Cristo pode ter um relacionamento exclusivo e individualista com o Senhor. Cada indivíduo é a realidade e um componente necessário à estrutura corpórea da igreja. Em último aspecto, a figura do corpo de Cristo é o relacionamento entre o corpo e a sua cabeça, Jesus Cristo. Como cabeça do corpo, Cristo é tanto a fonte quanto o sustento da vida da igreja. À medida que seus membros se curvam à liderança de Cristo e funcionarem conforme Ele deseja, o corpo de Cristo seja alimentado e sustentado e vai crescendo em aumento de Deus. A unidade e a diversidade e a mutualidade indispensáveis no corpo de Cristo pode ser conseguida à medida que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, no qual o corpo, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 16.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E Ele está te esperando de braços abertos, pronto para ter um contato com você e você um contato com Ele. É bastante você querer buscar Deus. Você dá 100 passos para Deus, Deus dá 100, 200 passos para você. Porque Deus, Ele é poderoso. E Ele disse, né, que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Então, que está esperando para vir para o Senhor, está esperando para fazer parte da família de Deus. A família de Deus, elas passam por dificuldades, mas elas são abençoadas. São um povo alegre, um povo feliz, mesmo tendo dificuldade. Porque o nosso Deus, Ele nos dá graça para aguentar os dias maus. E aqueles que não têm Deus, eles se matam, eles praticam suicídio, por quê? Porque eles não aguentam a carga. Mas Jesus, Ele disse que a carga dele é menor. E que Ele vai dar a carga dele para nós. E vai pegar a nossa, que é pesada. Portanto, venha, que Jesus vai aliviar a sua carga. Você está cansado, não está aguentando mais? Venha para Jesus. Venha que Ele vai te ensinar muitas coisas que você deve aprender. É só você chegar para Ele, perto dele, falar com Ele. E Ele está disposto a mudar a sua vida, a mudar seu cativeiro. Não fala para você que vai ser um mar de rosa, mas pode ter certeza que você vai ter muitas bênçãos para contar, muitos testemunhos, porque Jesus, Ele está ao nosso lado, perto de nós, para nos ajudar. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa, Senhor, essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão aí, Senhor Deus, meu Pai, sem te conhecer, ó Pai, que elas venham te conhecer, meu Pai, vai ter um compromisso contigo, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Senhor, operando nessas vidas, Senhor Deus, nessas casas, nessas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa as crianças, abençoa os idosos, abençoa os viúvos, Senhor. Abençoa, Senhor, dos adolescentes, Senhor Deus, meu Pai, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, o mundo, meu Pai, em geral, Senhor Deus, que está um caos, meu Pai, mas tem muitas pessoas, meu Pai, que estão ali, que o Senhor ainda vai recuperar, Senhor Deus, que o Senhor vai trazer para o seu aprisco, Senhor, e por isso, meu Pai, que ainda tudo não se acabou, mas está perto para se acabar, porque Jesus está voltando. Logo, logo, Jesus estará voltando para buscar a igreja dele. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa a todos, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.